que, em campanha contra o projeto, o Google passou a exibir em sua página inicial um texto intitulado, aspas, o PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. E também tem um outro texto, o PL das fake news pode piorar a sua internet. O link direciona para um artigo que expõe as preocupações da empresa e diz que o projeto pode impactar a vida de milhões de brasileiros e empresas. E que, se for aprovado do jeito que está, esse projeto vai na contramão do seu objetivo original, que é combater a informação de notícias falsas, abro aspas. O PL acaba protegendo quem produz desinformação, resultando na criação de mais desinformação. Fecho aspas. E aí é que eu falo. O governo está tão desesperado para que isso passe que o ministro da Justiça... Aí eu pergunto, que justiça é essa? Não sei, não a reconheço. Não a reconheço. O ministro da Justiça, Flávio Dino, acionou a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, para apurar a campanha do Google contra a PL das fake news. No Twitter, Dino disse o seguinte, aspas, estou acompanhando o assunto, a análise da Secretaria, encaminhando o assunto à análise da Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça, à vista da possibilidade de configuração de práticas abusivas das empresas. Fecho aspas. E hoje, o Dino disse que as Big Techs tentaram censurar e manipular o debate sobre as fake news. A Senacom, que compõe a estrutura do Ministério da Justiça, como dissemos, abriu um processo administrativo para investigar a conduta do Google. A empresa tem 2 horas para promover uma série de adequações nas buscas e anúncios sobre o projeto de lei. A multa em caso de descumprimento é de R$1 milhão por hora. Entre as medidas estão a Google está proibida de censurar publicações a favor do projeto de lei e de impulsionar posições contra o texto, se não informar devidamente os usuários que se trata de posição editorial. A empresa deve informar eventual conflito de interesses em torno da PL das fake news que afete a prestação de seus serviços. A plataforma precisa sinalizar postagens próprias contra o projeto de lei como publicidade. Se divulgar anúncios contra o texto, a empresa deve veicular contra-propaganda. A Google precisa informar qualquer interferência no sistema de indexação de buscas. Aí eu te pergunto, Felipe, bela proposta, hein? A custo de R$1 milhão por hora? Pois é. Vinato, vamos por parte, que é importante a gente ser bem correto e certo em relação a esse assunto aí. Porque já censuraram o debate na internet, na Câmara. Agora querem censurar o debate na sociedade. Primeiro é o seguinte, né? O Google, ele tem interesses claros em relação a esse projeto e é legítimo que ele defenda o seu lado, como grandes grupos de comunicação também estão defendendo o PL da fake news, né? Grandes grupos da comunicação que fazem editorialmente a defesa fielmente do PL da fake news. Logo, é justo também que o Google... acabou de sair aqui posição. Na Folha de São Paulo. O Google retirou do ar o link contra a PL da fake news após a ameaça do governo Lula. Agora, vamos lá. Existe um instituto chamado NetLab, da UFRJ, que eles identificaram que o Google não respeitou a sua política de usuário. Por exemplo, todo o conteúdo político e social, todas as pessoas que publicizam no Google é obrigado a colocar lá conteúdo político e social. Isso não teve, por exemplo, na manifestação do Google. Tá, ok. Pelo contrário, o Google colocou na busca, na página inicial dele, o link que todas as pessoas que usam o buscador conseguem ter acesso. É como se fosse um impulsionador automático. É como colocasse dinheiro de forma infinita. É o editorial dele, não é o editorial da empresa. É só colocar aqui editorial. Se eu acesso o site da empresa, tem um texto da empresa, é o editorial da empresa. Hoje o jornal O Globo fez um editorial
rasgando a seda, falando que este PL é a coisa mais maravilhosa que existe na face dessa terra. Eu vou passar para você, Dani. Ele falou o seguinte, editorialmente faz sentido. Ó, em editorial, o Jornal Globo diz que a aprovação da PL das fake news será um avanço civilizatório. Aspas. Se confirmada a aprovação, a sensação não será apenas de júbilo. Júbilo, ó, que palavra isenta, júbilo, mas também de perplexidade, porque demorou tanto. As plataformas digitais, donas das redes sociais e aplicativos de mensagem, abusam há anos da paciência de todos. Cúmplices permitiram a proliferação de ódio e desinformação, afetando diferentes esferas, sob o argumento falacioso de defenderem a liberdade de expressão. Fecho aspas. Eu lembro do caso da escola base. Por quê? As organizações, o Jornal Nacional, lá nos anos 90, colocou no ar a matéria da escola base. Exatamente. E era mentira. O que era a escola base? Tinha um casal que eles tinham uma escolinha para criança. Tinha perua. E aí, uma mãe, porque o filho, ele estava com um problema no intestino que o fez ficar com o ânus ressecado. Isso é sério. Eu li todo o processo. Ela acusou a escola de estar abusando sexual do filho dele. Aí, caíram, acabou a vida deles, né? Morreram na miséria, sem nada, um morreu de infarto, a mulher também já morreu. Pergunta, foram a Rede Globo, a Folha, o Estado de São Paulo, Jornal, foram condenados todos. Pergunta se alguém recebeu um tostão de indenização. Claro que não. Claro que não. Aí eu pergunto, por que está demorando tanto? Por quê? Por quê? Bom, Pavinato, só voltando aqui até com o que vocês estavam falando sobre o próprio Google e essa divulgação. Bom, você listou aqui, Pavinato, na verdade, várias leis que não existem, que agora o governo, né, e o Congresso que eles querem aplicar, ali que o ministro da Justiça querem aplicar, porque nenhuma dessas regras existem. Se ele quer fazer valer essas regras, portanto, aprovem a regulamentação do lobby, porque não existem regras claras, né? Na verdade, não existe nenhuma regra, né, aqui com relação ao lobby no Brasil. Portanto, se o Google quiser colocar na plataforma deles uma mensagem sobre a percepção da empresa com relação a este PL, eles podem, porque não existe nenhuma regra que os impedem de fazer isso. A mesma coisa o Twitter pode fazer, a mesma coisa o Facebook pode fazer, qualquer um deles. Agora, se nós tivéssemos regras com relação ao lobby, aí sim, aí a gente poderia analisar de uma outra forma. E outro, se o Google errou tanto, por que o comitê gestor não foi em cima dele? Por que não virou processo? A questão é que o Google não respeitou o mesmo termo de uso deles. Essa é a questão. O Google pode fazer lobby sim, mas tem que fazer lobby de acordo com as regras dele mesmo. Não. É isso que você pode aqui fazer o lobby. Você pode mudar a sua regra. Não, para você ter uma ideia, Pavinato, o Google chegou a publicar esse texto no Spotify, que claramente é contra propaganda de conteúdo político. E aí, mas daí, tá privado. Tá no termo de uso deles. Por isso tem que regular, Pavinato. Tem que regular para ele não poder se manifestar. Não, já tá regulado. O Ministério da Justiça já falou, vou pôr multa de 1 milhão por hora, já tá regulado. Já encontraram uma forma de regular. Cala a boca, já existe. Eles estão forçando a regulamentação. Estão forçando isso. Mas existe um lado também que vocês não estão reparando, que nós estamos retrocedendo na história. Você entendeu? Colocando isso, e quando você lê o editorial do O Globo aqui, é lógico, Pavinato, que para eles é interessantíssimo fazer esse tipo de reportagem e colocar dessa forma, porque a internet avançou de uma forma considerável e essas empresas não conseguem acompanhar ainda a internet. A internet, você coloca o que você quiser lá e você não precisa estar provando nada. Na televisão, se você falar qualquer coisa, você é punido. Então, para eles, queria deixar a oposição de lado, que é forte na internet, a oposição é muito forte na internet, eles vão com esse discurso de que agora é um júbilo, não sei o quê, justamente para perder força. Democraticamente, só há uma saída.
Democraticamente, só dá uma... Não existe democracia sem cidadania responsável. Qual é essa aí? Se o cidadão é irresponsável, não adianta a gente criar lei. Exatamente, pune quem está fazendo isso. É a mesma coisa, por exemplo, o setor de inteligência da Polícia Civil de São Paulo age, cara, de uma forma brilhante contra a pedofilia. Eles têm os dados dessas pessoas, conseguem ir na casa dessas pessoas, conseguem averiguar as redes sociais dessas pessoas e depois que esses vagabundos são presos, sabe o que acontece com as redes sociais dele? São banidas. As redes sociais são banidas. Por que não tem um setor de inteligência para ir direto em quem está disseminando ódio, para ir direto em quem está disseminando sem essa aprovação de lei? Porque não precisa, já existe uma lei para isso. Agora, já existe um órgão regulamentar que regulariza tudo isso. Sabe, não tem que mandar o pessoal que existe trabalhar. Já tem um corpo jurídico pronto, vai, trabalha. Nem tentou trabalhar, já quer mudar a lei porque não aplicou, não trabalhou a lei anterior. Agora, ô Ricardo, o Flávio Dino eu fico muito espantado, né? Ele prontamente pegou, já foi ao órgão responsável, que está sob a autoridade dele, ele é o chefe. Agora, do 8 de setembro ele ficou agindo pela janela. Não, ele ficou olhando pela janela. E você vê, Pavinato, como ele encontrou agilidade e rapidez para poder encontrar um jeito de bloquear o Google ali. Já tirou do ar. Ele já tirou a manifestação dele do ar. Isso não aconteceu com outros veículos de imprensa que se defenderam, seja editorial ou não. O Google, na minha opinião, tinha o direito de fazer. A plataforma é dele, pô. Você não quer buscar, não vá no Google e não busque, pô. O Flávio Dino, Ricardo. O Flávio Dino. Pelo amor de Deus. A plataforma é dele. Cadê aquela indiana lá? Vai no Bing. Vai. Vai no Yahoo. Você acha que o Google não tem o direito de colocar lá a favor dele? É o dono da bola. Não é. Tem outras plataformas. O Yahoo é aquele que fala, eu não quero tocar em você. Isso é regular, cara. Não pode fazer o que quiser, não. E é bom. Eu concordo tem tudo a ver com o governo Lula. Tem tudo a ver com o governo Lula, o Yahoo. Amar assim. Jamais não é fazer o que quiser, Felipe. O Google colocou a menção do que ele pensa ali. Fala que é editorial. Eu acho que... Então por que o Dino não falou Google? Escreva aqui, é um editorial. Ele mandou tirar do ar e... Não, ele falou isso. Ele tirou do ar. Ele mandou tirar do ar. Ele elencou um monte de coisa. O PL da censura já tá... Já tá funcionando. A censura... O PL da censura. Ele mandou fazer trocentas coisas. Rodolfo, a censura já começou. A censura já começou quando deu a urgência. Já não era pra gente discutir, já não era pra gente ouvir, era pra bloquear etapas ali e provar o projeto. Só deu errado. É o funcionário mais eficiente do governo Lula. Esse é mais. Ele não tem opinião própria pra nada, ele tá sempre pronto para em condições de. Não interessa qual é o motivo, ele vai se levantar a favor do que o Lula tá falando e ponto final. Ele não tem... Senão ele vai ficar esperando depois na ele janela. se informa.